Olá, estamos começando mais um Juiz de Folha e hoje a nossa convidada é a neuropsicopedagoga e psicopedagoga Sônia Triches. Sônia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e esteja sempre à vontade para voltar. Muito obrigada, senhora. Eu, sinceramente, fiquei muito honrada com esse convite, muito honrada mesmo. O nosso assunto de hoje é um assunto que afeta a todos, né? A todas as famílias, principalmente as crianças. É sobre a pandemia, né? Um assunto que é tão recorrente aí todos os dias. E eu queria que você começasse, Sônia, falando, na tua avaliação, como que este ano de pandemia afetou a educação das nossas crianças? De que forma, qual é a questão mais forte na educação das crianças? Bom, falar na educação das crianças, assim, afetou em vários aspectos, né? Principalmente a gente vai pegar a questão emocional da criança, né? A criança, de repente, ela brincava, ela ia para a rua, ela tinha toda a liberdade e ficou trancada dentro dentro da casa, né? E ali houveram vários fatores, vários problemas que contribuíram, né, para que essa criança ela viesse a ter vários, por exemplo, se ela está tendo sintomas de não aprendizagem, ela está tendo agressividade, a criança que de repente nunca brigava, era tranquila, querida, começou a morder, começou a chutar o irmãozinho. Então, assim, várias coisas que aqui na clínica eu percebo muito, né? Que a criança chega aqui, ela chega totalmente, assim, ó, com os sentimentos represados. Isso, é cansada, assim, ó, com manchinhas que não dormiu legal, porque ela dorme mal também. Então, a gente vai fazendo todo um trabalho para que recupere até a questão da autoestima dessa criança. Porque foi um ano muito pesado, mas muito pesado para as crianças e para os professores. E pedagogicamente falando, né, Sônia, as crianças, parte delas, né, porque muitas não tiveram condições, tiveram aulas online. Que avaliação você faz desse tipo de aula? Olha, existe uma dificuldade em ambas as partes, né? Tanto dos professores, desde as crianças, sabe? Assim, desde que as escolas começaram a trabalhar, começaram a ser canceladas, tal, os professores, as escolas, elas tiveram que se reinventar, né? E agora, a questão da qualidade das aulas certamente não é a mesma. Não é a mesma, houve um prejuízo, né? Houve, por exemplo, assim, uma falta de articulação entre escola, a família e a criança, e principalmente com as crianças, né? Então, assim, existe uma defasagem, né? Sendo visto que as escolas elas não possuem apoio pedagógico, não são todas as escolas, né? Não posso generalizar, mas na grande maioria não existe um apoio pedagógico, até porque foi pego todo mundo de surpresa. De repente tu era acostumado a dar aula daquele padrão, daquele jeito, tivesse que te reinventar, ir para o Google Meet e gravar a aula, então foi assim uma coisa bastante complicada. E como eu falei, tanto para os professores, tanto para os alunos, foi muito, mas muito complicado, né? Ter que trabalhar de uma outra forma essa questão da mediação, essa de questão uma hora para outra, né? Não de foi uma coisa foi preparada. Foi de repente, né? Fechou e agora vamos nos virar. E o que se vai fazer agora? De que forma que eu vou trabalhar? E escolas que não tinham, né? Não tinham nada. Tinham que entregar folhinha para as crianças fazerem. Então, isso, né? Aí esse cenário ele fica mais complicado ainda, né? Porque o aluno, ele não está interessado nas atividades, ele quer brincar com o colega, ele quer ver a professora, ele quer pegar na mão de alguém. É o convívio com as outras pessoas, o convívio, né? com as outras pessoas. Então, nesse cenário fica bem complicado, né? E o fato que a gente pode verificar é que em muitos lugares, né, os números apresentados pelo IDEB, o índice de desenvolvimento da educação foi muito baixa. Eu não estou generalizando. Tem, né, alguns especialistas, inclusive, que dizem que a perda desse ano aí representa aí 15 anos para a gente recuperar o que foi perdido. Existem as perdas, sim, né? As perdas são bastante significativas, né? Principalmente na questão, eu vejo assim, na questão da criança, na questão, como é que eu vou te falar, da questão emocional, né? Porque assim, vamos pensar como é que a gente aprende.
A gente aprende através das relações, através dos convívios, né? Então não teve isso. E a criança teve que aprender praticamente sozinha. Então isso assim, isso foi uma perda. Houveram ganhos, né? Mas as perdas foram bastante, principalmente nas crianças menores, que elas sofreram mais, que elas tiveram mais déficit, porque em função de um pai ter uma criança maior, essa criança maior teve acesso aos computadores e a pequenininha não, né? Em função de a criança pequena, por exemplo, não consegue ficar muito tempo na frente de uma tela de um computador. E precisa de uma ajuda maior, né? Precisa... Um aluno mais velho já consegue entender sozinho, e o mais novo precisa ter da um mãe, suporte precisa maior. De um suporte. Aí a mãe, onde é que a mãe está? A mãe está trabalhando. E que horário que a mãe vai fazer? À noite, cansada, a mãe, aí a fala das mães, eu não sou professora, eu não sei lidar. Então, assim como tu falou, né, houveram bastante perdas nesse sentido. Até a perda social, né? Com certeza. Você acredita que isso pode ser recuperado? De que forma? Não, acho que assim, com todo o cuidado, né, a gente não pode desmerecer as escolas também, né, que as escolas elas estão trabalhando bastante, né, para que isso aconteça. Ela vai ser recuperada, sim, ela vai, né, ao longo do tempo, vai ser um novo, como a gente diz, um novo humano, vai ter que ser diferente, né, vai ter que ter um olhar diferente, até porque não é mais a mesma coisa, mas é uma questão de adaptação, né. Vai levar um tempo, vai levar sim, as crianças elas ainda estão com trauma, as crianças, vocês não têm noção assim, ó, do que é uma criança chegar na clínica e eu ver que ela está saturada, vamos brincar, colocar o tatame no chão, vamos brincar, e a criança construiu lajes, sabe? Isso me arrepia, construiu lajes. Fez a catedral, os colégios e tal. E aí porque tu tens que ser criança também, tu tens que brincar e brincamos, e corpo de bombeiro, e sirene e tal. Aí deu a hora, tinha um outro paciente, tia Sônia, o meu colégio eu não quero desmanchar, sabe assim, abraçou o colégio. Isso foi na segunda onda, quando eles reiniciaram e tiveram que parar de novo. Abraçou o colégio, deu assim, então nós vamos fazer o seguinte, o colégio nós vamos botar dentro de uma caixinha, a gente não vai mexer em nada. Aí na próxima sessão a gente continua com o colégio. Então tu vê assim, como a questão emocional é muito forte. É verdade. É muito forte com isso. E é bastante difícil, né? A gente, não só professores, como pais, como alunos, todo mundo teve que se reinventar, aprender uma nova forma de seguir os seus dias, as suas rotinas, né? As crianças dentro de casa, os pais parte dentro de casa, parte no trabalho, né? Agora com essa nova modalidade de trabalho em home office. E, enfim, eu queria que você falasse, claro que não é, como a gente conversava há pouco, não é uma receita de bolo, isso, mas de que forma essas perdas e essa situação toda pode ser amenizada? Que atitudes, que ações nós podemos ter, nós pais, nós filhos, nós professores, podemos ter para amenizar toda essa questão? Assim, como eu tinha falado antes, né, o que está levando essas crianças, né, aqui, ó, ansiedade, fobia, a questão do transtorno obsessivo compulsivo, falta de concentração, né, o excesso de uso de computadores levou a criança a isso, dispersão, depressão infantil, nós temos muitos casos, né, o luto pelas perdas, ou de um familiar, ou até de notícias ruins que essas crianças ouvem, né? O aumento da agressividade, né? O isolamento social, alteração de humor, alteração de apetite, o aprendizado deficiente pelas tecnologias impostas, que nós falamos ontem, né? Agora, como trabalhar isso? A tua pergunta, né? Em primeiro lugar, assim, entrar em contato com o colégio, né? Trabalhar em parceria com os colégios, ver quais são, por exemplo, porque tem crianças que estão remotas ainda. Então, sim, qual é a plataforma que estão usando, né? Os pais ajudarem essas crianças, ter uma rotina. A rotina é fundamental para a criança. Por exemplo, se ela levantava às 8, ela vai continuar levantando às 8, que é a vida que segue.
né? Ela não vai almoçar um dia às 11 horas, outro dia às 10 horas, não. Criança precisa de rotina, né? Ela precisa de acompanhamento, precisa de rotina, ela precisa de lazer. E uma das coisas assim, que eu indico bastante, até poderia mostrar aqui, os pais também começarem a brincar com essas crianças, a jogar. Sabe, assim, o jogo, por exemplo, o jogo de tabuleiro, né? São coisas que distraem as crianças. Na verdade, é um resgate a outras infâncias, né? Que mais distantes das tecnologias, talvez. Isso, eu até mostro aqui para ti, eu tive que comprar, né, bastante, ó. Esse aqui é muito legal, ó. Esse jogo aqui é muito legal, o Tapa Certo, que é tipo um jogo da memória, então assim, se reúne em família, né? Aí vai jogando, vai brincando, jogos de xadrez, o Resta Um. Esse aqui é muito legal, muito divertido, ó, que também tem, ó, o Caiu Perdeu, eles amam jogar isso aqui. Então, por que não a família, né, ao invés de estar na frente da TV, ouvindo notícias drásticas, notícias ruins, fazer um momento lúdico com a criança. Isso pode brincar o irmãozinho, o avô, a avó, né, a mãe. Então, assim, eu tenho o Resta Um. Ainda promove a união entre as pessoas da família. Isso, né? Aí eles adoram também, né, o joguinho de vareta, que daqui eu uso como matemática e tal. Então, assim, o jogo ainda está sendo uma das maneiras assim, de a gente resgatar e deixar a criança mais solta, mais leve, equilibrada, porque através da brincadeira a criança solta tudo que ela tem. E ajuda a amenizar toda essa sensação de peso que as pessoas vêm sentindo em função da pandemia, né? E de todas as perspectivas que se tem em relação a essa fase, né? Vamos colocar assim, essa fase que vai passar. Que vai passar, que tem que passar. Então seria isso, né? E eu acho que ter fé, esperança, né? Que as coisas que elas vão melhorar, que a gente, qualquer dia vai estar todo mundo junto, né? Mas assim, a dica seria essa, assim, ó, paciência, porque a criança, ela é diferente, ela está em fase de construção, né? E se ela está em fase de construção, a gente tem que ter todo o cuidado, toda uma delicadeza, né? Do como construir essa criança, de como construir esses conhecimentos que e de repente estavam sendo construídos na escola, né, por uma profissional, por professoras já estudadas, especializadas, e elas estão agora na frente de um computador e elas são espertinhas, né? A gente sabe que daí elas desligam, elas fazem a hora que elas querem, quando querem, elas botam a câmera no mural. Aconteceu um caso, e daí tu não estava... Aí bem a hora que a prof me chamou, fui no banheiro. Então as crianças são muito espertas. A gente não pode se merecer que elas são espertas. Enfim, Sônia, e na tua avaliação, a perda pedagógica dessas crianças, né? Foi grande. Como é que vai ficar tudo isso? Isso, assim, ó, a minha recomendação é que os colégios, eles vão ter que fazer uma flexibilização de conteúdo, porque realmente, assim, ó, agora que a gente está começando a colher os louros do ano passado, né? Entender o que aconteceu. Entender o que aconteceu e fazer uma flexibilização de conteúdos. Por exemplo, a criança, por exemplo, estava na pré-escola, foi para a primeira série. Essa criança teve. Ela não teve, ela teve todo aquele aprendizado, toda aquela organização, tudo aquilo que ela precisava para adquirir, né, os conhecimentos básicos. Não. Então, o que lá na primeira série tem que fazer? Tem que estruturar todo o currículo para que essa criança não tenha muitas perdas, sabe? Então, o único viés que eu vejo é esse, não empurrar conteúdo, não. A hora é de parar e de flexibilizar. Por exemplo, assim, eu tenho crianças que têm dificuldades de aprendizagem, né? Eu vou nos colégios e os colégios fazem essa flexibilização de conteúdos. É hora de fazer para todos. É hora de fazer, peraí. Porque, na verdade, o problema não é com aquele que veio no teu consultório buscar ajuda. Não. Mas é um problema generalizado. Todas as crianças generalizado, estão com essa situação. Assim, ó, as queixas das mães, ó. Meu filho está chorando, não quer voltar para a escola. O meu filho, Sônia, meu filho, agora o que eu faço? Que o meu filho não está juntando as letrinhas. Calma.
ele vai ter tempo para isso. Uhum. Então agora cabe, né, às escolas, os colégios, a trabalhar essa criança de uma forma leve, né, de uma forma assim com bastante delicadeza, mas eu acho que a criança ela tem que ser tratada com amor e com delicadeza. Mas com firmeza. Com firmeza também, não, o que eu falei, a criança tem que ter limite, Sim. né? A criança tem que ter rotina, tem que ter limite, tem que ter, porque ela grita por isso. A criança grita por limites e isso. Mas assim, o que eu vejo é isso, a paciência, né? E os colégios se antenarem que eles precisam fazer a parte deles. Fazer uma adequação. Uma adequação curricular. Um currículo. Uhum. Sônia, é isso. Queria que você deixasse uma mensagem aí para as crianças, para os pais, com relação a essa situação que a gente vive hoje. Bom, a mensagem que, como aqui em Lages vocês me conhecem, né, que aqui é a Sônia, é que eu tenho certeza de que tudo vai passar, tudo vai melhorar, né? E que a gente tenha muita fé, né? Muita fé que nós vamos nos encontrar numa grande festa. É isso que a gente quer, que eles venham aqui e falam para mim, né? Quando é que nós vamos fazer o café com a tia Sônia? Uhum. Que nós vamos nos encontrar, que tudo vai passar, mas que agora é hora ainda de a gente se cuidar, de a gente lavar as mãos, de a gente usar álcool em gel, de a gente não ir na casa do vô e da avó, porque eles nem estão com saudade da gente, né? Não ir na casa do vô e da avó, porque eles já são mais velhinhos, então eles precisam também de cuidados. E cuidar do outro, né? Então, assim, ó, vocês estão lá na escola, né? Então, lá na escola tem todo o distanciamento social. Então, assim, vocês vão prestar bem atenção naquilo que a professora diz, quando tem que trocar a máscara. E eu peço, assim, para os pais também, né? Que os pais trabalhem com essa criança, tudo isso que é essencial para ela. Que é um novo tempo. É um novo tempo que está aí e que a gente tem que se cuidar, mas que, ó, breve a gente vai... Isso vai ser história, né? Se Deus quiser. Né? Vai ser, né? Vai ser, sim. Sônia, muito obrigada pela tua tua atenção. Querida, eu que agradeço. Pelo teu tempo, né? E que você continue aí ajudando muitas pessoas a passarem por esse período tão difícil da nossa história, né? A você que nos assiste, muito obrigada e até a próxima semana com o Estúdio Folha. Muito obrigada, gratidão, tá, querida?